Vamos a mais um exemplo então. Sendo f de xy igual a x ao quadrado mais 3xy menos y ao quadrado, e o x variando de 2 a 2,05, y variando de 3 a 2,96, vamos comparar os valores do incremento e do diferencial. Então, o incremento ΔZ e o diferencial dz. Então, a gente vai calcular essa diferença partindo das suas fórmulas. Primeiro, vamos calcular a diferencial. A diferencial, como a gente viu, o ΔZ, como a gente vê aí na parte teórica, ele é dado por essa fórmula. Então, essa fórmula depende das derivadas parciais, f de x e f de y, e do dx dy. Primeiro, quem seria dx dy? Tomando x igual a 2, que é o ponto inicial, e y igual a 3, que é o ponto inicial, o ΔX, ΔY, ou dx dy, nada mais é do que a diferença entre os valores de x. Então, 2,05 menos 2 dá 0,05, isso é o dx, ou ΔX. Sendo y igual a 3 e fazendo 2,96 menos 3, a gente encontra o dy, menos 0,04. Substituindo esses valores na fórmula, a gente consegue calcular o valor de dz. Mas, para isso, a gente também precisa calcular as derivadas parciais. Derivada da função em relação a x. Deriva essa expressão em relação a x, a gente tem derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 3xy em relação a x. Derivada de x é 1, repete o 3y. Menos y ao quadrado, como não tem x, é constante, a sua derivada seria igual a zero. Substituindo nessa derivada x por 2 e y por 3, a gente encontra 13. Derivando a expressão em relação a y, x ao quadrado, como não tem y, é constante, derivada da constante é zero. Derivada de 3xy em relação a y, derivada de y é 1, repete 3x, vai dar 3x. E derivada de menos y ao quadrado em relação a y vai dar menos 2y. Substituindo x por 2 e y por 3, a gente vai encontrar zero. Então, a gente tem o dx e dy, que seriam basicamente a diferença entre os valores de x, então 2,05 menos 2, dy seria a diferença entre os valores de y, 2,96 menos 3. Além disso, a gente calcula as derivadas parciais e tem os seus valores. Substituindo na forma, a gente pode calcular o valor da diferencial. Nesse caso, substituindo a derivada em relação a x por 13, substituindo dx por 0,05, substituindo a derivada em relação a y por 0, substituindo dy por menos 0,4, a gente encontra 0,65. Para comparar os dois valores, vamos calcular agora o incremento. Então, a gente tem essa fórmula, f de x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, menos f de x0 e y0. Basicamente, o que é isso? É pegar e calcular a diferença entre a imagem do ponto 2,05, 2,96, que são os valores de x e y acrescidos do incremento de x, do incremento de y, que é o que está escrito aqui, menos a imagem da função no ponto. Então, é usar para essa primeira parte o valor 2,05 e o valor 2,96, menos usar para essa segunda parte o valor de 2 e de 3. Então, é sempre assim. Sempre que a gente for calcular o ΔZ, a gente vai ter dois valores, o valor inicial e o valor final, o inicial e o final. Nessa primeira parte, a gente usa os valores finais de x e y. Nessa segunda parte, a gente usa os valores iniciais de x e y. Pega esses valores, joga esses valores na função. Então, essa primeira parte, 2,05 no lugar do x e 2,96 no lugar do y. Joga aqui, faz essa conta, menos 2 e 3 no lugar do x e y. Joga 2 e 3 no lugar do x e y. O resultado coloca aqui. A diferença entre esses dois valores é 0,6449. Então, calcular o ΔZ, nesse caso, é desenvolver essas contas, Às vezes, contas extensas, porque 2,05 e 2,96 elevado ao quadrado, Então, às vezes, essas contas são mais extensas. A gente pode observar que os valores são bem parecidos, do incremento e da diferencial.
A diferença que acontece é que as contas feitas para calcular o DZ são contas mais simples. São contas mais simples, né? O ΔX, o dx, o dy, essas derivadas parciais são contas mais simples geralmente de serem feitas do que as contas do incremento. Que f de 2.05 e 2.96, substituir o x por 2.05, fazer ele ao quadrado, aqui fazer 3 vezes 2.05 vezes 2.96 menos 2.96 ao quadrado, são contas que vão dar muitos números, né? Contas extensas, né? E aí podem gerar mais dificuldades.